Eu vou começar com a apresentação, para nem todos já tiveram com a gente, então vou apresentar novamente o Dr. Fernando Kreutz. O Dr. Fernando Kreutz, ele é doutor em imunologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Ele é professor licenciado da PUC do Rio Grande do Sul e ele é pesquisador nível 1 do CNPq. Já sei o currículo de cor, tá vendo, Fernando? Não precisa ler, não precisa. O currículo já está agora na cabeça, já está tranquilo. O Fernando, ao longo desse período da pandemia, né, o que a gente tem comentado é que nada traz só coisas ruins, né? Sempre vem alguma coisa boa. Foi um amigo que eu fiz, né? Ele, o Alberto, todo o grupo da Imunobiotech, com quem a gente tem se falado muito. E essas amizades, elas têm trazido um reforço, né, para a gente poder tolerar, a gente aguentar passar por esse período, né, que é um período de incertezas, de insegurança, né? A gente tem lidado com muita gente doente, né? A gente não consegue reduzir o patamar, a gente já está indo para uma terceira onda, né? A gente vê isso no dia a dia do consultório, né, do atendimento, que vai aumentando o número de atendimentos. Então, essa troca de informações é muito boa e uma grande vantagem que a gente tem é que a gente vem amadurecendo essas informações, né, ao longo do tempo, né? Acho que nessas conversas que a gente tem feito, eu tenho alguns parceiros com quem eu tenho conversado sempre, né? Com você, com o Ricardo Ribeiro, que é um jornalista aqui de Juiz de Fora, e à medida também que a gente vai ganhando mais esse contato, né, as coisas vão correndo com mais facilidade. A primeira coisa que eu vou falar hoje nessa live, os médicos estão habituados a isso, os médicos e o pessoal da área de saúde, mas talvez os não médicos não estejam tão acostumados com isso. Toda vez que a gente começa alguma palestra médica, a gente tem que fazer uma declaração de conflito de interesses. Se existem ou não conflitos de interesse. Então, a minha declaração de conflito de interesse, porque muitas vezes as pessoas ficam desconfiadas, eu não tenho conflito de interesse, ou seja, eu não recebo nenhuma remuneração da empresa do Fernando, de nenhuma maneira, e não faço matérias publicitárias para eles, embora eu faça para outras empresas. Eu não aceitei fazer nenhuma matéria publicitária para eles, justamente para eu poder manter a isenção e para eu poder estar desculpa, eu estava falando que eu acredito no trabalho que é feito, então por isso mesmo que eu preciso manter, não aceitar nenhum vínculo de patrocínio, nenhum vínculo monetário, não tenho nenhum vínculo monetário com eles, justamente para poder manter essa isenção e ter essa liberdade de convidar e poder falar do método deles, que é um método que eu acredito. Então, feito esse primeiro alerta, o segundo alerta é que tudo que a gente fala sobre vacinas, a gente tem que entender que a questão das vacinas, o que é importante é vacinar. Então, a gente vai falar coisas sobre uma ou outra vacina que possa não ter a mesma eficácia do que outra. Isso é muito importante. É importante a gente saber disso. É importante a gente saber quando que aquela vacina não foi tão importante para um determinado grupo ou não. Mas isso não significa que a gente deva deixar de vacinar com essa ou com aquela vacina. A vacina mais importante, o Fernando já falou isso uma vez aqui numa das nossas lives, é a vacina que está no teu braço. Essa que é a vacina importante. Depois a gente vai discutir outros aspectos. Bom, feitas essas primeiras introduções, o tema na nossa live de hoje é a avaliação da imunidade pós-vacinal. Quem deve medir e quando medir. E eu só vou começar a fazer uma pequena introdução, porque muitas vezes se questiona a questão do método de avaliação da imunidade vacinal, né? Se faz ou não avaliação de imunidade vacinal. E o Fernando estava falando dos estudos que a gente tem visto, que a gente tem trocado ideias dos estudos. É uma de estudos, nós temos uma enormidade de estudos que têm avaliado resposta vacinal, e o método que eles usam para avaliar a resposta vacinal é justamente através
de dosagem de imunoglobulinas contra a proteína S. Então, feita essas pequenas introduções, eu vou passar a palavra para o Fernando, para a gente começar a discutir aí, Fernando, o que você tem de novidade, né? Como falar um pouquinho sobre o ImunoS Covid-19, né? Que é o tipo de avaliação que a gente faz. Acho que é importante também a gente diferenciar qual que é o teste que deve ser realizado, né, para avaliação de imunidade pós-vacinal, porque tem uma recomendação recente, né, do FDA falando que não se deve fazer uma avaliação de imunidade pós-vacinal. O FDA é equivalente à Anvisa americana, só que essa recomendação deles era principalmente no sentido das pessoas não ficarem extremamente confiantes de terem imunidade. Essa recomendação caiu completamente depois que o CDC liberou nos Estados Unidos quem está vacinado para poder fazer todas as suas atividades em ambiente aberto ou fechado, sem máscara. E uma outra coisa que vem nessa recomendação do FDA é porque muita gente estava utilizando teste que não era adequado para avaliação de imunidade pós-vacinal. Então, você está com a palavra. Bom, obrigado, Júlio. Bom, a título de disclosure, né, eu sou um pesquisador, sou um cientista, né, e o meu principal foco sempre foi, há muitos anos, justamente fazer essa passagem entre a ciência, né, e o que a gente chama de inovação, né, transformar a ciência, né, transformar aquela pesquisa que a gente faz num produto que possa auxiliar a sociedade. Então, isso é um aspecto muito importante que nos orgulha muito, né, do que a gente conseguiu atingir e do impacto que isso tem, não só no Brasil, mas a nível global. Tá? Então, isso são questões realmente bem importantes. O grande desafio, né, e talvez as grandes dúvidas que surgiram, né, e que levam, inclusive, a esse tipo de recomendação, né, feito inicialmente pelo CDC, aqui no Brasil também há alguns grupos que indicam não fazer avaliação. E a principal razão para isso é que os testes que foram desenvolvidos com este fim de diagnóstico, né, são testes que foram direcionados, tá, a uma proteína viral que está dentro da célula viral, tá, que é a proteína N do Covid, né, do vírus que causa a Covid. Então, o que ocorre? As vacinas, todas as vacinas, elas são direcionadas, elas têm como alvo a proteína S, a proteína spike. Por que ele tem alvo? Por que o alvo dessas vacinas é a proteína S? Porque a proteína S ela é fundamental, né, para a ligação do vírus com a célula humana. Tá? Então, a ligação é um ponto. E depois da ligação, um outro aspecto que também é fundamental é a entrada do vírus para dentro da célula. Então, não só o vírus tem que se ligar na célula humana, mas existe um processo específico que faz com que o vírus entre para dentro da célula. Então, o grande objetivo dessas vacinas, o que é? É desenvolver anticorpos, quer dizer, induzir no paciente anticorpos que sejam capazes de bloquear, de neutralizar essa ação do vírus. Só que essa neutralização, ela tem como alvo 2 pontos principais na proteína S. Tá? Ele tem como alvo o que a gente chama de receptor bind domain, que é o exato ponto onde a proteína S interage com a ACE2, que é a proteína que está na célula humana. Tá? E isso está em S1. Tá? E um outro pedaço que é fundamental é a sequência, ou é a porção dessa proteína, que é a S2. Então, na verdade, esses anticorpos neutralizantes, eles estão direcionados tanto para essa S1, tanto para esse receptor bind domain, mas também para o resto da proteína S, em particular, tá, a S2, e mais em particular ainda, que a gente está vendo cada vez mais importância, que são estruturas. Uma proteína ela tem uma estrutura tridimensional bastante complexa. E essa estrutura tridimensional, a gente fala em chave e fechadura,
mas vocês têm que imaginar que é quase dois blocos que se ligam, né? Então tem uma influência muito grande da estrutura tridimensional. Então, quando eu meço anticorpos, o grande problema é que até agora, até o surgimento, por exemplo, do imuno-S COVID-19, o antígeno, quer dizer, a substância que a gente estava usando nesses kits de detecção, era justamente a proteína N, que não tem nada a ver com a imunidade ou as vacinas. Então, o que acontecia? Né? A pessoa se vacinava e fazia o teste e dava negativo. Dava negativo por quê? Não é porque a pessoa não estava desenvolvendo anticorpos, era porque o teste que estava sendo usado usava o alvo errado. Então, se eu direciono a resposta imune contra um alvo, eu tenho que testar aquele alvo. Então, essa é uma característica importante do imuno-S COVID-19, né? Porque ele tem como alvo a proteína S total, a S que a gente chama S conformacional. Tá? Então, esse é um grande diferencial e que fala a favor de usar esse método como um método de avaliação pós-Covid e pós-vacina. Uma outra questão importante dessa recomendação... Só para fazer algumas coisas, alguns apartes, hein, Fernando? Só para poder deixar alguma coisa mais clara. A questão do teste da proteína S, ela pode ser usada para pesquisar doença, mas ela não serve para pesquisar imunidade pós-vacinal, principalmente. E ela também não é o ideal para avaliar a imunidade pós-doença, porque a imunidade tem uma proteína S. Só para isso ficar bem claro, porque tem até algumas pessoas que têm falado que como a Coronavac é uma vacina contra o vírus total, ela poderia se avaliar a efetividade da Coronavac usando proteína N. Você quer comentar alguma coisa disso já de uma vez? Claro. Ou voltar? Só para esclarecer, Júlio, tu falou S, né? Na verdade, a gente tem que entender a proteína N, que é a proteína que inicialmente foi usada, tá? E ela não serve, então, ensaios que usam a proteína N não servem para avaliar imunidade. Tá? Os ensaios que usam a proteína S são os ensaios que podem ser usados para avaliar imunidade. Tá? A imunidade, porque está justamente associado a essa neutralização. Que tem muita dúvida, né? Porque, por exemplo, pós-doença, né? Que quando a pessoa teve a doença, ela teve contato com o vírus como um todo. Então, ela desenvolve anticorpos para a proteína N e para a proteína S. Embora a gente saiba que esse teste tem muitas limitações, nós já discutimos isso aqui em lives anteriores, mas pós-vacina é impossível ela produzir qualquer coisa contra a proteína N. Então, esses testes não podem de maneira... É exatamente isso. Exatamente isso. Esse comentário com relação, que é uma dúvida que às vezes vem, de como a Coronavac é uma vacina contra o vírus total, e esse vírus total poderia ter proteína N também, e eventualmente poderia ser usado uma dosagem, um teste que avaliasse a atividade de imunoglobulina contra a proteína N? Indivíduos que fazem a Coronavac podem sim desenvolver anticorpos contra a proteína N. Efetivamente podem. Tá? Só que esses anticorpos contra a proteína N não estão relacionados a desenvolvimento de imunidade. Né? Então, exagerando, né? Se eu tiver um paciente que usou a Coronavac, né, e desenvolveu o anticorpo contra a proteína N e por alguma razão não desenvolveu o anticorpo contra a proteína S, né, também não me serve. Então, é fundamental, mesmo que eu esteja usando a Coronavac, tá, que eu dose efetivamente os anticorpos que são indicativos de proteção. Tá? É fundamental isso. Outro aspecto importante de entender é que os anticorpos contra a proteína N, tá, são anticorpos que eles desaparecem rapidamente. Rapidamente, que eu quero dizer, em questão de alguns meses. Tá? Então, inicialmente, começou a se falar a resposta imune contra a doença não era duradoura. Não era duradoura porque, de novo, nós estávamos medindo anticorpos contra a proteína N. Então,
usar um ensaio que não contemple a proteína S é não medir imunidade, independentemente de que vacina. Se eu estiver falando de qualquer outra vacina, né, além da vacina da AstraZeneca, da vacina da Pfizer, da vacina da Johnson Johnson, até mesmo da Sputnik, todas essas vacinas, né, elas usam como alvo a proteína S. Esse é basicamente o alvo. Também é importante a gente entender que a resposta imune ela é dividida em resposta humoral, que são os anticorpos, e imunidade celular. Se fala muito de imunidade celular, porque imunidade celular... Mas é fundamental que a gente entenda que todos os estudos, tudo que a gente está enxergando é que os pacientes eles desenvolvem resposta humoral e resposta celular. Não existem pacientes que estão protegidos se eles não tiverem imunidade humoral. Tá? Eles têm que ter imunidade humoral e, junto com a imunidade humoral, eles vão ter imunidade celular. Tá? A imunidade celular... Desculpa, que só vou te interrompendo de vez em quando. Você poderia falar que, por exemplo, quem não teve uma resposta humoral adequada, ele também não vai ter resposta celular adequada. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque o nosso sistema imunológico ele usa situações onde ele tem imunidade celular muito alta ou imunidade humoral muito alta. É um balanço, tá? É um balanço. Né? A gente tem, por exemplo, lúpus é uma doença autoimune de anticorpo. Né? Ela surge porque eu tenho anticorpos. Tá? E eu tenho, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença celular. Eu não tenho anticorpos, tenho imunidade celular. Para câncer, por exemplo, eu quero desenvolver imunidade celular. Tá? Agora, para bactérias, para vírus, eu obrigatoriamente tenho que ter imunidade humoral, eu tenho que ter anticorpos. Tá? Na infecção viral, eu também tenho que ter, tá, a imunidade celular. Porque quando o vírus está dentro da célula, quando o vírus está dentro da célula e o vírus tem que obrigatoriamente entrar para dentro da célula, o anticorpo não consegue entrar para dentro da célula. E aí eu preciso sim de imunidade celular. Mas quando eu tenho tanto a doença, né, hoje, e essa semana saíram alguns artigos, né, de coisas que a gente já estava falando há algum tempo atrás, né, sobre a proteção dada pela infecção. Né? Então, vocês talvez se lembram das outras lives que a gente falava, né, eu insistia muito de que a infecção era protetiva. A infecção gerava resposta protetiva. Né? E agora começou a sair algumas publicações, saiu um estudo grande agora, um estudo enorme, com 6 milhões de pacientes, né, feito em Israel, que comprovou que a infecção, né, na verdade, ela protege mais do que as vacinas de RNA, tá, que são as vacinas que eles usaram em Israel. Então, este conceito de que a resposta imunológica que eu gero contra a doença, ela é extremamente efetiva em me proteger, tá, de novas infecções, da reinfecção. Isso é algo que a gente ouve muito falar, muitas pessoas falam, eu peguei 2 vezes a Covid. O que ocorre muito seguido? Tá? O que ocorre muito seguido é as pessoas não fazem efetivamente o diagnóstico. A gente tem que se lembrar que os sintomas da Covid são sintomas corriqueiros com outras infecções virais. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham que tiveram a doença, né? E efetivamente não tiveram a doença. Né? Então, isso é um aspecto que acontece, né? E tem acontecido, às vezes, inclusive, com PCR positivo. A pessoa faz o teste PCR, né? E quando a gente tenta medir a imunidade dessas pessoas, ela não apresenta imunidade. Né? Pô, mas como é que isso pode estar acontecendo? Né? Como é que pode uma pessoa que pegou a doença, né, que desenvolveu a infecção, pegou a doença, não produzir anticorpos?
O que acontece, na verdade, é que o teste de PCR ele pode ter o que a gente chama de um falso positivo. O teste dá positivo, porém o paciente não tem a doença. Então é fundamental que a gente verifique o que a gente chama de status imunológico do paciente, mesmo que o paciente me tenha essa história, eu tive a doença, né? É importante que eu confirme que realmente esse paciente teve a doença e desenvolveu essa imunidade. Fernando, aí eu só vou aproveitar porque essa é uma coisa que a gente vem falando, né? Juntos há muito tempo, né? E eu enfrentei, até hoje ainda enfrento, às vezes, opiniões contrárias, né? De colegas, inclusive, achando com medo, né? Um verdadeiro temor da reinfecção. Muitos colegas não falam que a reinfecção vai ser uma coisa extrema, mais extrema, mais extremamente rara. E que hospitalização e morte por reinfecção vai ser uma coisa quase que impossível. Né? E agora é o que você falou, a gente está tendo vários estudos mostrando isso. E o ponto que você falou da PCR, falso positivo, né? Praticamente todos os países do mundo reconhecem agora que na primeira onda houve uma quantidade muito grande de falsos positivos nos exames de PCR, por um domínio incompleto da técnica e até por um outro fator que influencia a positividade do exame, que é a prevalência da doença. Então, em vários locais, a prevalência não era tão alta, então a possibilidade de você ter falso positivo aumentava. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E você falou do que você comentou, o trabalho de Israel, você me mandou esse trabalho hoje, né? Eu já li esse trabalho. E falando, eles inclusive sugerindo que quem já teve a doença e que comprovadamente teve a doença, e aí viria a questão da pessoa realmente dosar essa imunidade, não precisaria ser vacinado. É um desafio que a gente está vendo, né? Porque todo mundo fala que tem que ser vacinado, e a gente vê vários pacientes que acabaram de ter infecção. Vários pacientes, inclusive meus, que fizeram o Imuno-S-Covid-19, estão com um nível de imunidade totalmente compatível e com uma agonia e uma pressa de querer fazer a vacina. Não, ou seja, isso é algo que a gente já tinha, vou dizer assim, a gente já tinha criado essa hipótese e é importante, né? A gente como cientista, né? Como médico, cientista, a gente sempre cria hipótese, né? A gente está criando hipótese e a partir da criação de uma hipótese a gente quer validar aquela hipótese, a gente quer testar aquela hipótese, né? Então isso está indo de encontro ao que a gente, na verdade, era uma expectativa, vamos dizer assim, racional. Era uma expectativa racional, não era nada irracional. Era uma expectativa racional, que a infecção iria proteger. Então, os dados hoje, e isso é importante a gente citar, porque fala muito dessa coisa de novas cepas e tal, que esses dados que estão sendo gerados em regiões, né, em que mais de uma cepa são predominantes. Então, a gente viu, por exemplo, na Inglaterra, quando surgiu a nova cepa inglesa, os dados esses de reinfecção também foram validados. Também se demonstrou a raridade do processo de reinfecção. Israel estava passando exatamente pela mesma situação quando ele começou a vacinar as pessoas, né? E estava tendo essa vacinação e estava tendo essa nova cepa vindo da Índia, vindo de outros da África do Sul. E mesmo nessa situação, né, se confirmou isso. Então, se fala muito e se estressa muito essa questão de nova cepa, né? Nova cepa, Brasil tem uma nova cepa indiana, Brasil... o importante da gente entender, tá, é que, primeiro, a nova cepa, ela significa o que significa uma nova cepa? Nós temos a proteína S, tá? Mais de 1.300, ou aproximadamente 1.300 aminoácidos. Né? 1.300 aminoácidos fazem essa proteína. E se estima mais ou menos, tá, entre 55 a 70 epítopos. Tá? Então, são os locais onde os anticorpos se ligam. Então, quando eu tenho essas mutações, o que vai acontecer? Alguns aminoácidos desses 1.300 que vão mudar. Tá? Então, às vezes, 3, 4, 5 aminoácidos. Então, a mudança que eu tenho na proteína, né, ela ocorre em alguns epítopos. Então, é importante a gente entender que quando a gente cria a resposta imunológica é contra esses diferentes. Então, você imagina que eu tenho lá
55 alvos dentro da proteína S, e mesmo que um ou outro alvo modifique, né, eu ainda vou ter uma outra resposta. Então, o nosso sistema imunológico, evolutivamente, está acostumado a lidar com vírus e com bactérias e com coisas que estão mudando. Então, não é nada de excepcional eu ter um vírus que apresenta essas mutações. Isso é algo esperado, isso é algo que sempre ocorreu. Mas o que a gente tem que entender? Que quando eu montei a minha resposta imune, essa resposta imune a gente chama que ela é policlonal. Ela tem vários alvos. E isso é estratégico para nós, porque isso é uma questão evolutiva. Você imagina se eu tivesse um único alvo, se eu tivesse só um único alvo, se o vírus perdesse aquele alvo, eu perderia a minha resposta imune. Então, evolutivamente, a gente tem múltiplos alvos contra a proteína S. Consequentemente, nessas novas cepas, talvez a minha resposta não seja totalmente eficaz, mas ela vai ser o suficiente para que, depois que eu entrar em contato com esse novo vírus, eu vou gerar uma resposta imunológica ainda mais robusta. Então, o que vai acontecer? Sim, talvez eu pegue de novo, talvez eu fique de novo PCR positivo. Mas o que vai acontecer nessa situação? O meu sistema imunológico ele vai ser mais rápido em me defender, né? E, de novo, eu até tenho alguns dados que são interessantes. A chance efetiva de eu ter uma infecção moderada, tá? por uma segunda reinfecção é 5 em 100 mil casos. Então, você vê que essa é uma chance pequeníssima. E morte por reinfecção é extremamente raro. Tá? Na verdade, tem estudos que demonstram, por exemplo, nesse estudo de Israel, que fez esse número bárbaro eles reportaram uma única morte no grupo de pacientes que tinham a imunidade pós-infecção. Então, é algo muito raro, extremamente raro. Então, a gente tem que estar ciente disso para não causar, né, não nos estressar muito com relação a essa questão de novas cepas, porque nós evoluímos para lidar com esses vírus, né? As vacinas, e aí entra a questão das vacinas, né? A gente, em Covid, a gente tem uma situação extremamente interessante, que eu tenho várias estratégias vacinais, né? A gente começou a falar isso já há algum tempo também, que a gente falava uso racional de vacinas, né? Quer dizer, ao saber o status imunológico do paciente, ou seja, se ele já tem imunidade ou não tem imunidade, eu posso identificar qual é a melhor vacina para aquele paciente, baseado na estratégia que aquela vacina tem e baseado nos potenciais efeitos adversos das vacinas. Então, a gente está evoluindo para isso, né? E eu assim, cada vez mais estou mais certo de que essa estratégia, né, de identificar o meu status imunológico, né, e em cima disso eu defini com o meu médico, né, qual é a melhor, né, vacina que eu vou tomar. É claro que, né, é importante que a gente citou no início, se a disponibilidade da vacina que eu tenho é apenas uma, eu vou tomar aquela vacina que está disponível, né? Isso é uma estratégia muito importante. Eu acho que vai entrar numa discussão um pouco mais detalhada, tá, sobre a questão da Coronavac. Tá? Eu acho que a gente já podia, Fernando, começar a falar da questão daqueles dados todos que você tem, porque a gente acabamos de entrar na segunda meia hora da live. Olha como é que passa rápido. Passa rápido. Você falar das questões da Coronavac, de qual que é a resposta, quem que deve medir e qual que é o valor dessa medição. Vamos entrar nisso uma vez, porque senão não vai dar tempo. Vamos entrar nisso. Então, assim, para entender a utilidade do Immuno-S Covid-19, o que nós fizemos? Então, a primeira questão é usar a proteína S total, tá? Proteína S total conformacional. Isso é muito importante, porque tu detecta todos aqueles
epítopos, tá? Bom, a segunda coisa que a gente fez foi dosar um enorme número de pacientes, tá? E eu pude separar esses pacientes em grupos bem distintos, baseados na quantidade de anticorpos que esse paciente tem, tá? Como é que a gente fez isso? A gente criou uma unidade arbitrária, uma unidade que, baseado naquela unidade, eu conseguia classificar esses pacientes. Então, o que a gente fez? A gente dosou mais de 2.000 pacientes, tá? Seja eles saudáveis ou seja eles doentes. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que 97,5% dos pacientes, 97,5% dos pacientes pós-Covid tinham um valor igual ou superior a 137 unidades. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, estatisticamente, tá, essa percentagem de pacientes, tá, 77,5% desses pacientes, tem níveis acima disso. 97,5%. 97,5%. 97,5%. É 95% mais 2% de cima. Então, 97,5%. Tá? Então, 97,5% dos pacientes têm acima de 137. Então, o que é o nosso alvo? O nosso alvo é que o paciente tenha pelo menos de 137 para cima. Então, esse é o nosso objetivo. Porque a gente sabe que esse é o nível que esses pacientes que se curam têm. Tá? Então, agora em nível do imuno-S COVID-19 pós-vacinal. Pós-vacinal. Então, olha só que interessante. Quando eu doso os pacientes que fazem a Coronavac, e que não tiveram Covid prévia. Tá? Então, é um paciente que não teve Covid prévia, tá? E ele, que eu chamo nem. Tá? O paciente nem tem PCR positivo, nem tem história clínica de Covid, tá? E eu faço a Coronavac nesse paciente. Tá? O que acontece com esse grupo de pacientes? Apenas 46% desses pacientes desenvolvem níveis de imunidade igual ou acima de 137. Então, que esse 46% bate na eficácia da vacina, que é mais ou menos 50%. Tá? Então, a Coronavac é uma vacina que efetivamente, nesse paciente nem, quer dizer, nesse paciente que não teve contato com o vírus, ela apresenta uma proteção, tá, de menos que 50%, ou aproximadamente 50%. E aí a gente pode acrescentar. Deixa eu só te perguntar se a gente pode acrescentar uma coisa. A gente pode acrescentar que nesse grupo também que você está vendo, é o grupo, a princípio, que tem 60 anos ou mais. A gente, aqui tem bom, deixa eu ver, esse número de 46% não é segmentado por idade, tá? Não é segmentado por idade. Nessa semana passada foi publicado um artigo feito aqui no Brasil, tá? E que mostrou algo preocupante, tá? Mostrou algo preocupante. O que eles demonstraram? Eles demonstraram que em pacientes acima de 80 anos, essa proteção da Coronavac, que é reportada em torno de 50%, ela ficou apenas 28%. Então, a Coronavac, neste grupo de pacientes acima de 80 anos, tá, ela apresenta um nível de proteção extremamente baixo. Mas só para a gente alertar também, né, que esses dados de efetividade foram contra a doença. Eles não divulgaram ainda contra grave e óbito, né? Contra a doença. Isso. Não. Né? Contra a doença. Tá? Contra a doença. Contra, na verdade, PCR positivo.
PCR deve ser um pouco... Não é isso? É. Só que assim, ó, esse dado é um dado muito preocupante. Por quê? Porque qual foram os primeiros pacientes que a gente vacinou, né, no Brasil? A gente vacinou profissionais da área da saúde, tá? E a gente vacinou idosos. Tá? E com que vacina a gente predominantemente vacinou esses pacientes? Com a Coronavac. E agora a gente está tendo o seguinte problema, que uma vez o paciente imunizado, uma vez que o paciente efetivamente usou a vacina, né, como é que eu vou revacinar esse paciente com uma outra vacina? Poder pode, ainda não tem a vacina, né? Poder pode. Poder pode. O problema todo é a disponibilidade da vacina. E o problema todo é que, quando a gente faz isso, tá, justamente essa população, que era a população mais, vamos dizer assim, que a gente queria mais proteger, né, estamos com um problema. Agora ele simplesmente caiu. Eu não sei se a gente foi derrubado, se a gente caiu, por causa que a gente estava conversando, da questão de que um nível para a gente poder ter uma imunidade final tinha sido definido como 137 unidades. Essa semana também, a gente conversou, né, fora da questão da live, que você tinha feito uma observação, que vocês tinham feito uma observação, de que 137 seria a imunidade para proteção com relação à infecção. E a gente sabe que tem uma distinção entre proteção com relação à infecção e proteção com relação à doença grave e óbitos. A gente tem um estudo também que foi publicado semana passada por um grupo australiano, né, mostrando a correlação desses níveis de convalescença com os níveis induzidos pela vacina e mostrando que provavelmente são níveis bem mais baixos do que os níveis de convalescença para poderem dar proteção contra óbito, contra doença grave e óbito. Então, quer dizer, aí a gente ampliaria a questão da proteção, né, que é o que a gente está falando, mesmo a questão do estudo brasileiro que foi feito, que mostrou 28% de efetividade, foi de doença, a gente não sabe quanto vai ser de proteção de óbitos. Mas a gente sabe que se a efetividade também está muito baixa, para a infecção, a gente não vai ser depois, não vai dar um pulo muito grande para a doença grave. Mas você tinha falado que você estava trabalhando também com um outro valor com relação a doenças graves e óbitos. Qual que seria esse outro valor? Eu tenho uma preocupação bem clara de que então, assim, o que a gente vem acompanhando, né? A gente vem acompanhando eventos de pacientes que fizeram o imuno-S-CoV antes de desenvolver a doença. Então, aqueles pacientes que estão fazendo, né, tem um resultado, tem efetivamente um resultado, e eventualmente reportam que tiveram a doença. Tá? Então, o nível hoje de doença grave, quer dizer, quantas unidades, qual é o paciente com maior nível de unidades que desenvolveu um COVID grave. Tá? E esse número é 97. Tá? Então, 97 é o nível que um paciente desenvolveu COVID grave. Tá? Nós não sabemos onde que esse nível se estabelece. Tá? Nós sabemos que, idealmente, né, a gente quer esse nível acima de 130, igual ou maior que 137. Só que a gente não sabe se nessa linha até de 97 a 137, a gente não sabe se algum grau de proteção existe, né? Mas a gente sabe que 97 não protege contra a doença grave. Então, esse nível, né? Esse nível a partir de 100, entre 100 e 137, é um nível que provavelmente algum grau de proteção exista, tá? Mas o nosso objetivo pós-vacina, tá, é esse nível estar igual ou superior a
137. Tá? Abaixo disso fica essa dúvida, né? Será que um certo grau de proteção ela deve ocorrer? Tá? O que mais me preocupa, tá, é que nos pacientes que, naquele grupo né, naquele grupo que não tinha imunidade, não tinha PCR positivo nem história de Covid, tá, a 35% desses pacientes, 35% desses pacientes têm resposta imune, tá, muito abaixo de 100 unidades. Ficam em resposta indetectável ou resposta cruzada nível 1, que não é uma proteção que vai causar nenhum grau de proteção. Nós voltamos a travar a conexão do Fernando. Então, a questão que a gente tem é o seguinte. O grupo que está sendo vacinado prioritariamente é o grupo de idosos. Sendo que a gente sabe que com toda vacina, qualquer que seja a vacina, ela vai ter uma menor resposta nos indivíduos idosos, e essa resposta vai sendo tanto menor quanto maior a idade, por uma coisa que a gente chama de imunossenescência, ou seja, um envelhecimento do sistema imune. Então, é natural que vá haver, é por isso, e é justamente também por isso que essas pessoas estão no maior grupo de risco. Por isso que elas fazem parte já de um maior grupo de risco. Ou que tenham outras condições associadas, como é o caso de obesidade, diabetes, doenças crônicas graves, doenças neoplásicas. Então, as pessoas que já podem ter um comprometimento do sistema imune, elas também têm um risco de desenvolver uma menor resposta imunológica. Então, até por isso que quando a gente colocou aqui a pergunta de quem deve medir a resposta imune e quando, seriam justamente essas pessoas, as pessoas que estão ainda consideradas como sendo um maior grupo de risco. E aí, qual que seria a vantagem de se medir isso se você não pode, nesse momento, fazer uma outra dose da vacina? É uma questão de você manter o seu nível de alerta, o seu nível de cuidado, principalmente com máscaras e distanciamento, porque você mantendo essa proteção, mantendo essa questão do distanciamento. Oi, Fernando. Hoje, nós estamos com... eu estava falando aqui, eu estava comentando para o pessoal que qual que seria, o que a gente deduziria a partir dessa questão das pessoas que têm uma menor resposta imune, que já são as pessoas que são de maior grupo de risco, por imunossenescência, as pessoas que têm diabetes, obesidade, doenças crônicas, e é justamente o grupo que tem potencial de desenvolver uma menor resposta imunológica. E que a importância de dosar, né, porque o nosso título aqui era quem deve medir e quando, né? Então ele deveria medir depois de ter tomado as 2 doses da vacina, de qualquer vacina, nunca fazer entre a primeira e a segunda. Não há necessidade de fazer entre a primeira e a segunda dose, seria com 15 dias após a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca e com 5 semanas após a Coronavac. E que esses indivíduos, né, como eles não vão ter chance de tomar uma nova vacina, a medida aqui é continuar se protegendo, que era a questão que você tinha falado da preocupação. E aí eu volto para você acrescentar o que você continuar a sua linha de pensamento. A grande questão que me preocupa fortemente, né, é o fato, então, de que esse grupo de pessoas que seria um grupo prioritário, né, nós utilizamos, então, uma vacina que efetivamente tem uma eficácia menor, que a gente demonstra efetivamente que essa eficácia é menor, tá? Só que nesse momento atual que nós estamos, o fato desse paciente ter tomado a Coronavac vai impedir ele de tomar outra vacina. Não por uma questão imunológica, por uma questão da disponibilidade das vacinas. Então, isso é algo, né, preocupante e fundamental nesse momento, é que a gente consiga começar a identificar quem são esses pacientes. Né? Porque isso é uma informação que daqui a pouco nós vamos conseguir resolver, daqui a pouco a gente vai conseguir ter mais vacinas disponíveis, e aí com isso
a gente vai ter que criar obrigatoriamente uma estratégia para o que fazer com esses pacientes. Porque é justamente uma população que, justamente como tu colocas muito bem, é um grupo de pacientes que normalmente já não tem vamos dizer assim, uma resposta imune mais robusta por questão de idade, por questão de comorbidade, né? E essas pessoas, efetivamente, não ficam protegidas. Então, nós temos que, sim, saber quem são essas pessoas e nós vamos ter que criar, a nível de país, uma estratégia do que fazer. A estratégia que, para mim, é inaceitável é dizer, não vamos testar. Não vamos testar, então, não vou ver qual é o problema. Não, eu preciso saber qual é o problema. Eu tenho que ter a ciência do meu problema para poder, com isso, desenvolver uma estratégia que seja o quê? Esse paciente que tomou a vacina e que não desenvolveu anticorpo, o que eu posso fazer com esse paciente? Posso tomar uma terceira dose da Coronavac. Ou, na minha opinião, é melhor usar uma outra vacina, uma outra estratégia vacinal, né? Então, esse uso racional das vacinas, né, é algo que nós vamos ter que implantar. Outros países estão implantando isso. Claro, quando eu tenho uma comunidade, por exemplo, nos Estados Unidos ou Israel, que o que eles fizeram? Eles usaram as vacinas de RNA, que tem uma alta eficácia, mas também não são... Na verdade, o dado americano é um dado interessante. Nos Estados Unidos, eles estimam que 14% dos pacientes não teriam gerado anticorpos. 14% é o número americano. Tá? Só que ali tem um problema. Tem um problema que é como é que eles estão detectando os anticorpos. Eles não usam... né? A gente até, a Imunobiotech começou a fazer um processo de internacionalização, tá? Mas o ensaio que é usado nos Estados Unidos é, de novo, um ensaio que não detecta essa totalidade de anticorpos. Tá? Então, assim, esse problema é um problema global. Quer dizer, poder dosar e usar um ensaio que efetivamente meça isso, né, é fundamental. Eu vou ter que avaliar isso e eu vou ter que criar estratégias para essa população. Porque a gente vê com esses estudos, esse estudo que foi publicado em Israel, e agora nos Estados Unidos também, eles também estão levantando isso, que começa a se falar de novo, né, na questão de que a infecção ela é mais protetiva, ela efetivamente é mais protetiva do que a vacina. Tá? Esse é um dado que foi publicado agora e o bacana dessas publicações é que são publicações bastante ricas, porque eles apresentam os dados brutos, né? Muitas vezes a gente tem uma publicação que apresenta apenas as percentagens, mas nesses casos eles estão publicando os dados brutos. Então isso faz com que a gente possa olhar esses dados e estabelecer as nossas próprias conclusões e as nossas próprias validações. Então, o que está sendo demonstrado? Que do ponto de vista de proteção, tá, efetivamente, a doença é mais protetiva do que a vacinação. Então, isso diz o quê? Isso diz que os pacientes que tiveram a infecção, efetivamente não precisam ser vacinados. A gente já acreditava nisso, a gente já tinha essa intuição, mas agora está começando a ter dados objetivos nesse sentido. Então, se esses pacientes que tiveram a infecção e que eu comprove que efetivamente tiveram infecção e que eu comprove que efetivamente tiveram resposta imune, talvez esses pacientes possam aguardar mais tempo para fazer a vacina. Eu não preciso fazer essa vacina imediatamente. Qual é a razão de ter um paciente? Por exemplo, alguns pacientes que ficam hospitalizados, têm alta hospitalar, vamos vacinar logo em seguida. Para que eu vou fazer isso? Não há necessidade. Tá? Os níveis de anticorpos desses pacientes são extremamente altos. Tá? Pacientes que têm doença grave, o que a gente vem observando? Que esses são pacientes que desenvolvem uma resposta imune bastante robusta. De novo, é a expectativa e é o que a gente está conseguindo comprovar. Então, nós temos que como a gente tem uma situação onde nós não temos vacinas disponíveis para todas as pessoas, e isso é uma realidade não só no Brasil, é uma realidade no mundo todo. O mundo todo passa por essa dificuldade, né?
países desenvolvidos, países que estão investindo bilhões de dólares nisso, também têm essas dificuldades de ter a disponibilidade de vacina. Então, nós temos que ter uma estratégia que seja racional no sentido global. Se eu posso, né? Vou fazer uma conta que hoje a gente tem dados bastante robustos nesse sentido. Bom, olha só, agora vou finalizar alguma coisa. O Fernando ia mostrar que, é uma conversa que a gente teve, que a gente já tem dados de que provavelmente, quando a gente vai avaliar como um todo, nós estamos próximos aí de 15% a 20% de pessoas que já têm níveis de anticorpos significativos porque já tiveram a doença ou nem sabem que tiveram a doença, mas já tem um nível de anticorpo. A grande maioria que desenvolve os anticorpos são os pacientes, as pessoas sabem que teve a doença. Alguém perguntou aqui, eu vi numa das perguntas, se quem tem doença leve também desenvolve anticorpos. Sim, quem tem doença leve também desenvolve anticorpos, e a grande maioria fica acima daquele nível que foi colocado, que é o nível de 137. A outra questão é qual que é o tempo, quanto tempo dura essa imunidade. Essa imunidade, tem estudos já mostrando que provavelmente vai durar, que é o que já se sabe das outras epidemias por coronavírus que tiveram esse tipo de transmissão, pode chegar a décadas. Pode chegar um estudo mostrando que até 17 anos, que foi o tempo que foi estudado. Então, essa imunidade pode ser duradoura por muito tempo, como pode ser que a imunidade da vacina também venha a trazer esse tipo de proteção. Isso é, com certeza, com relação à infecção prévia, sim. Com a vacina a gente ainda está estudando. Então, o que é importante de se avaliar, e que eu estava complementando aquela linha de pensamento para quem não desenvolveu a imunidade, é que nesse momento, que a gente está com uma alta transmissibilidade, no Brasil a gente ainda tem que manter as medidas de afastamento. O que preocupa muito é que você passar uma falsa percepção de proteção e as pessoas começarem a se exporem. Então, porque o que acontece? Tem muita gente perguntando também, e eu vou falar com mais detalhes essa semana sobre isso, que é do estudo de Serrana. No estudo de Serrana, o que aconteceu foi que eles promoveram uma imunidade coletiva. Então, 95% da população de Serrana, que é o município do estado de São Paulo, foi imunizada com as 2 doses da Coronavac. Então, essa é uma outra maneira que a gente sabe também que você vai trazer proteção para os outros. É quando você atinge a imunidade coletiva, mas é impossível atingir imunidade coletiva por doença. Ninguém vai querer atingir imunidade coletiva por doença, a gente vai atingir imunidade coletiva por vacinação. Então, por vacinação é que a gente vai chegar a esse ponto. A questão de poder tomar uma outra vacina ou não, a gente já sabe que pode haver essa intercambiabilidade de vacinas, já tem estudos mostrando isso. A questão é justamente a disponibilidade, a gente não ter a disponibilidade. Então, volta sempre àquela pergunta que estão fazendo aqui, é por que então para dosar? A dosar é para você ter a noção de se você tem proteção ou não. E as pessoas que atingirem um nível de proteção, elas também podem se dar praticamente que ao luxo de abrirem um pouco a sua proteção, sabendo que nunca existe uma proteção 100%, da mesma maneira que as pessoas que já tiveram a doença também têm proteção e podem tirar várias das medidas. O que está acontecendo nos Estados Unidos está demonstrando isso claramente. Lá, como a gente tem 50% das pessoas vacinadas, mais de 50% das pessoas vacinadas, eles abandonaram o uso das máscaras, mesmo em ambientes fechados, e as taxas de doenças continuam caindo. Então, quando existe imunidade, a pessoa tem realmente um nível de proteção muito significativo, tanto quando essa imunidade vem pela vacina ou pela doença, em que a probabilidade, a possibilidade dela ter doença é tão baixa, que ela pode abrir certos pontos, voltar a participar de encontros. A gente tem a grande dúvida sempre se eu posso encontrar com os meus familiares. Lógico, o ideal que seria que quanto mais as pessoas estiverem vacinadas, melhor vai ser esse contato. Mas se a pessoa vacinou e tem a comprovação, ou teve a doença e tem a comprovação da imunidade, lógico que a gente pode fazer isso. Lógico que a gente pode abrir um pouco essa questão. Estou tentando transmitir com o Fernando de novo. A gente pode voltar sim, a gente pode permitir sim que haja algum relaxamento dessas medidas.
Fernando está de volta. Que O Fernando, as coisa. pessoas estão perguntando aqui, eu estava falando dos níveis, e eu estava falando da questão de a pessoa que está com esse nível, que está acima de 137, na sua opinião, ele pode ser considerado, como está sendo considerado nos Estados Unidos, que ele é um completamente, como se ele fosse um completamente vacinado, e que ele pode abrir um pouco a questão das restrições, que ele pode ter um maior contato com outras pessoas, porque lá nos Estados Unidos eles abriram de uma tal maneira, mas eles têm 50% de proteção, então a transmissão já caiu muito. Mas esse Júlio, nível de assim, ó, poder... eu hoje tô adequadamente embasado, tá, para começar a acreditar que efetivamente esse seja o corte, tá? E que sim, a resposta seria sim, tá? De que se eu tenho um paciente que efetivamente tem esse nível de imunidade, tá? Esse é um paciente que tem um risco muito reduzido de ter um PCR positivo, tá? E um risco muito, muito, muito reduzido de ter o desenvolvimento da doença clínica. E se tem o desenvolvimento da doença clínica, o risco extremamente baixo de ter um COVID grave. Tá? Porque, efetivamente, o que é um full vaccinated? Né? Que é o que o FDA recomenda. O que é um full vaccinated? Full vaccinated é quem fez as 2 doses da Pfizer ou da Moderna, uma dose da Johnson Johnson e também aceitam 2 doses da AstraZeneca. Tá? Mas como é que... Então, se eu tenho isso e efetivamente esse meu nível de imunidade é esse nível que a gente está medindo, eu vou te dizer que sim, que esse nível vai... Eu hoje estou muito inclinado a acreditar que as pessoas que desenvolvem esse nível, que apresentam essa imunidade acima de 137, seja por ter tido a infecção, seja por ter feito a vacinação, estão efetivamente protegidos. Estão dentro desse grupo de proteção. E eu vou dizer mais. Eu acredito que, e é esperado que, se eu tenho 2 pacientes, um, por exemplo, que tenha, vamos colocar 150 unidades, tá? 150 unidades, e ele desenvolveu esses 150 unidades pela infecção, ou ele desenvolveu 150 unidades porque ele usou, por exemplo, a Coronavac, ou qualquer uma das outras vacinas, esse paciente que teve a infecção e tem 150, ele vai estar mais protegido, porque ele tem uma resposta muito mais completa. Então, assim, eu enxergo efetivamente esse caminho. Eu acho que efetivamente nós vamos... Acho que essa é a minha visão de que nós vamos efetivamente encontrar isso. Tu estavas colocando, e eu estava te ouvindo quando estava tentando entrar de novo, que se a gente começa a fazer os cálculos entre... Tem um outro dado que é um dado importante, tá? O que a gente demonstra é que pacientes que não têm história, então o paciente não tem história de PCR positivo, o paciente não tem história clínica de COVID, não apresentou sintomatologia, quando ele faz o imuno-S-COVID-19, tá? Aproximadamente 16% desses pacientes têm níveis acima de 137. O que quer dizer isso? E quem são esses pacientes? Quer dizer, por que esse paciente tem esse nível? Isso são pacientes que desenvolveram a doença assintomática. Então, efetivamente, eles entraram em contato com o vírus, efetivamente, eles desenvolveram a imunidade. Então, se a gente começa a somar esses pacientes assintomáticos, 15%, se a gente começa a somar aqueles pacientes que tiveram COVID confirmado, né, que são, a gente tem uns números aí do Brasil, né, e somados a isso, os números de pessoas que são efetivamente vacinadas, a gente vai ter no Brasil hoje entre 30, talvez, acho que não 40, mas 30% da população vai ter esses níveis de anticorpos necessários. Então, quando é que nós vamos efetivamente chegar no patamar de imunidade de rebanho, né? Que número é esse?
É 50%? Então, assim, eu enxergo que a gente está caminhando para isso. De novo, vacinas são fundamentais nessa estratégia. Tá? Me preocupa bastante o uso da Coronavac nessa população de alto risco. Tá? Na minha opinião, por exemplo, se eu sei os níveis prévios desses pacientes, eu posso... tenho um paciente que tem um nível de imunidade e eu quero dar um boost, eu quero dar uma aumentada nesse nível de imunidade, é uma boa situação para usar, por exemplo, a Coronavac. Então, a questão dos jovens, né? A gente está vendo que todos os estudos que estão sendo feitos com jovens, a gente tem na Arábia Saudita, que eles vacinaram primeiro os jovens, né? Aí estão tendo eficácia de 90%, 99%. Né? Seria, mas a gente teria que inverter. A questão é que a gente não teve no momento certo, né? O problema que nós criamos agora é o seguinte: quem é que está usando as vacinas com maior eficácia? A Pfizer, que está disponível, e mesmo a AstraZeneca, são jovens. Que esses poderiam ter usado uma vacina com menor eficácia. Porque a gente sabe que no jovem a doença é efetivamente mais branda, né? Esses dados de Israel foram muito esclarecedores, porque eles fizeram um número de milhões de pacientes, então a certeza estatística ela é muito boa, né? Só que, infelizmente, no Brasil a gente criou uma situação reversa, porque esses pacientes que deveriam ter tomado a melhor vacina, por uma questão de disponibilidade, não tomaram. E agora eles estão sendo inibidos ou não permitindo a gente revacinar essas pessoas. Então, a gente criou no Brasil uma situação que a gente vai ter que enfrentar. A gente não adianta, né? Uma coisa que a gente está vendo, né, Júlio? Eu acho que nós precisamos, as decisões vamos dizer assim, as normativas e as iniciativas, elas precisam ser, em primeiro lugar, embasadas cientificamente, não é um achômetro, é baseado efetivamente nos dados que nós estamos gerando e dados que estão sendo publicados por outros pesquisadores em trabalhos extremamente bem realizados. Tem limitações? Todo trabalho em grande volume no meio de uma pandemia vão ter limitações. Mas a gente tem que usar isso para criar a melhor estratégia possível, né? Tirar um pouco a questão política, e nós temos que olhar isso do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista de risco-benefício do que nós temos disponível. Então, assim, é fundamental que a gente aponte para essa situação, quer dizer, olha, há um problema, nós precisamos enfrentar esse problema. Qual é a melhor forma de enfrentar esse problema? Bom, vamos sentar, vamos discutir, vamos avaliar, né? Vamos usar as ferramentas que nós temos para fazer essa avaliação. Agora, não fazer nada, né? Também não é viável. Eu tenho a obrigação como médico, né? A gente tem essa obrigação como médico de não só cuidar da nossa população, mas cuidar também da sociedade como um todo, né? A responsabilidade que a gente incutiu na nossa formação, né? É uma responsabilidade até às vezes ampla demais, né? Mas a gente tem essa obrigação e tem essa responsabilidade, e a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, isso aqui é um problema, e é um problema que nós temos que enfrentar. Quais são as ferramentas para isso? Bom, a ferramenta, né? A gente desenvolveu uma ferramenta importante, extremamente importante, né? Eu fiquei impressionado com o interesse, né, internacional sobre essa nossa tecnologia. Tá? Então, assim, se nós desenvolvemos uma coisa aqui, né, com tecnologia nossa, né, que foi extremamente validado, extremamente de uma utilidade clínica importante, né, e é uma ferramenta que nós temos disponível, vamos utilizar essa ferramenta. E vamos tentar trabalhar para... Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que a gente consiga proteger o máximo possível a nossa população. Em particular, pessoas que estão que são os grupos de maior risco, que no caso o idoso. A gente vê os números, né? A chance, esse dado de Israel, pela riqueza dele, é muito importante. A chance de um paciente
que tem PCR positivo, olha só, PCR positivo com mais de 80 anos, a chance de hospitalização, tá, é de 44%. Quase 50% desses pacientes que têm PCR positivo vão ser hospitalizados. E os dados deles mostram que quase a metade desses pacientes que são hospitalizados acabam morrendo por Covid. Então, essa é uma população extremamente que eu tenho que fazer tudo para tentar defender essa população. E uma coisa, isso aí também a gente tem que chamar muita atenção, né? Porque muitas vezes, numa última live que eu fiz aqui com o Ricardo Ribeiro, que é o jornalista, alguém comentou que a avó já tinha sido vacinada, mas que ela não queria receber os netos e os filhos, se isso estava correto. Nesse momento, a gente tem que falar que está extremamente correto. Porque quando a gente cita também, eu citei um pouco na hora que você falou o estudo de Serrana, né? Porque a outra maneira da gente trazer imunidade para essa população idosa, sem ter que fazer uma terceira dose da vacinação, é atingir 75% da população vacinada. Porque aí a gente tem a imunidade coletiva, então aí você protege. Agora, eu estou vendo vários casos de pessoas idosas que foram vacinadas, que desenvolveram a doença, é lógico, de alguém mais jovem da família que levou a doença para ele. Isso não aconteceu em Serrana porque a população como um todo foi vacinada. Né? Nós vamos ver a Catuca fazendo uma experiência com a AstraZeneca. Vai ser a mesma coisa, que você cria uma situação de uma bolha, né? É uma situação artificial. Você cria mas é o que pode vir a acontecer no mundo real. É uma simulação do que a gente pode fazer. Né? Então, eu acho que é interessante. Então, as pessoas têm que estar... O objetivo também disso é manter o alerta para quem... Nos Estados Unidos, eles estão começando agora a falar nisso. Né? Mesmo lá com a eficácia das vacinas, que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não devem seguir as regras dos completamente vacinados. Está começando a aparecer isso naquela famosa letrinha pequena. Recentemente a gente tem discutido muitos dados americanos, tá, com grupos de médicos dos Estados Unidos, tá? E eu acho, Júlio, eu acho que tem um ponto aqui. Eu te diria, se eu, por exemplo, vacinasse um idoso, tá? E eu não soubesse qual é a resposta que esse idoso desenvolveu, tá? Porque eu não medi a resposta imune, tá? Eu concordaria com a tua posição. Não, ninguém visita porque é grupo de risco. Agora, se eu vacinei, e se eu vacinei e eu sei que essa pessoa efetivamente desenvolveu imunidade, tá? Essa pessoa vai ter que voltar à sociedade. Nós não vamos poder criar um modelo onde eu vou vacinar e mesmo vacinando... Imagina a situação, eu vacinei, eu desenvolvi uma resposta imune e mesmo assim eu vou ficar restrito? A gente tem que disseminar essa avaliação. Tem que ser uma avaliação mais... Absolutamente. Sem saber a imunidade, eu concordo plenamente contigo. Porque a chance é de, no máximo, 50%. Tá? No máximo, 50%. E num grupo de risco assim, pode ser menor ainda. Eu vou te fazer uma pergunta até para a gente poder... Eu tenho que preparar para encerrar, que, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que encerrar às 9 horas. Porque tem vários testes sendo comercialmente vendidos, inclusive eles colocam o nome de teste de anticorpos neutralizantes. Né? Então, esses testes de anticorpos neutralizantes, que a gente já discutiu a série de limitações que ele tem, que eles são só para um segmento da proteína. Mas se a gente tiver, por exemplo, se nesses testes, só para a gente poder, porque essas são as perguntas que as pessoas fazem. Se num teste desse, for positivo, a pessoa tem segurança? E a outra possibilidade, se num teste desse for negativo, a pessoa também tem a certeza de que ela não desenvolveu anticorpos? Então, são duas perguntas. Primeiro é o seguinte, se num teste desse, de anticorpos chamados neutralizantes, que não são anticorpos neutralizantes, também são uma proteína, um anticorpo dirigido contra parte da proteína S. Se um desses testes comerciais, a pessoa for positiva, ela pode considerar que ela desenvolveu resposta vacinal? Não,
Por que não? Porque esse teste neutralizante, ele não tem essa correlação que a gente tem entre o nível de imunidade. O teste de neutralização, ele aparece como uma percentagem dos anticorpos com essa característica de neutralização. Então, é importante, porque isso é uma qualificação, é qualificar os anticorpos que eu tenho. Mas, além de qualificar, eu tenho que quantificar. Então, eu tenho que ter... Então, se o paciente faz um ensaio, e esse ensaio diz positivo para anticorpos neutralizantes, ele qualificou, ele não quantificou. E o que nós precisamos é um teste que quantifique. Por isso a importância do ImmunoSCoV-19 no sentido de dar a quantidade de unidades. Quantas unidades esses pacientes estão desenvolvendo. E se ele for negativo, um teste desse for negativo, ele já coloca o realmente não tendo imunidade? Também não. Por que não? Porque nós vimos isso e nós reportamos isso de que existem pelo menos 15% dos pacientes. Você sabe que esse ensaio de neutralização ele é restrito num pedacinho, tá, da proteína S. Especificamente, esse receptor bind domain, ele é muito restritivo. Tá? E nós sabemos que nós tivemos pacientes, isso vem do desenvolvimento do nosso ensaio, tá? Que a gente viu que tinha uma percentagem de pacientes que não desenvolviam anticorpos contra a S1, não desenvolviam, eram negativos quando eu usava a S1 como antígeno, e quando eu usava a proteína total, eram positivos. Então, a gente sabe que se eu tenho um paciente negativo nesse ensaio de neutralização, pode ser que sim, ele desenvolveu anticorpos contra esses outros epítopos que nesse ensaio de neutralização não são detectáveis. É por isso, inclusive, que o FDA não recomenda fazer esse tipo de ensaio de neutralização. Porque justamente tu está limitando o que tu está medindo. Então, a gente conseguiu, com essa metodologia, com esse ensaio que a gente desenvolveu, resolver esses problemas, que eram problemas analíticos, extremamente importantes. E essa discussão, por incrível que pareça, discutindo com os colegas dos Estados Unidos, eles têm exatamente a mesma dúvida. Né? Um colega lá me disse, esse é o ensaio que nós utilizamos. E aí eu revisei todas as informações daquele ensaio, não dizia qual era o antígeno que ele estava usando. Depois eu vim a descobrir que era uma proteína de fusão entre a N e a S, que não me dá a informação que eu preciso. Então, é fundamental que a gente use a ferramenta certa para ter essa informação. Então, eu acho assim, fundamental que a gente consiga, como sociedade, conseguir enxergar uma luz nesse processo. A gente vai ter que nos direcionar a um ponto em que nós vamos ter que voltar a ser uma sociedade. Nós vamos ter que voltar a poder os netos visitarem os avós. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero usar vacinas com maior eficácia. 2, se eu tenho uma situação onde eu tenho uma vacina de menor eficácia, eu vou medir se essa pessoa está imunizada ou não. E a gente tem a ferramenta para isso. Então, nós temos que usar essa ferramenta. Vou direcionar ela para grupos que possam desenvolver mais imunidade. Fernando, eu vou aproveitar... Desculpe, nós fazíamos isso com hepatite B. Isso não é nenhuma novidade. Nós fazíamos isso com hepatite B. Nós vacinávamos os profissionais da saúde e dosávamos anticorpos contra o antígeno de superfície. Então, essa é uma estratégia que nós já fazíamos. Então, esse é o caminho que a gente tem que... E essa mensagem, né? Acho sempre importante dar essa mensagem de otimismo, né? De dizer assim, olha, a gente está vendo o caminho, a gente está enxergando isso, né? E nós precisamos voltar... Tu me falando isso, né? Os avós foram vacinados e mesmo assim não podem receber os netos. Isso socialmente é algo muito complicado.
Concordo. Bom, eu vou aproveitar para te agradecer. No início da live, como a gente tinha muito menos gente, eu fiz aqui uma declaração de conflitos de interesse. Vou voltar a fazer para que fique claro. Essa live não é uma live comercial, ela não é patrocinada. Eu não tenho nenhum vínculo comercial com a Imunobiotec e com o teste Molecular 19. Eu tenho sempre trazido o Fernando para falar aqui, porque desde quando eu conheci o teste, eu achei um teste fantástico. Eu tenho usado nos meus pacientes, porque eu acho que dá uma informação muito fidedigna, me dá essa confiança, e conversando com ele agora, a gente passa a ter mais confiança nesse sentido, de saber que é importante atingir um nível, o que a gente pode mudar. Eu falava muito nessa parte com relação aos que já foram infectados, eles podem levar uma vida muito próxima do normal, se a gente caracteriza que tem imunidade, e aí os vacinados a gente também vai chegar nisso. Eu te agradeço mais uma vez, Fernando. Foi excelente, né? Como sempre. Pena que a gente teve tanto problema técnico hoje, mas acabou que nós vamos ficar com 2 segmentos da live salva. Te agradeço. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Obrigado, Júlio. Obrigado. Te agradecer, Júlio. Eu acho que essa interação que a gente começou há bastante tempo, né, espontaneamente pela necessidade, né, justamente de juntar, né, médicos, pesquisadores, cientistas que realmente avaliam, que realmente estudam, né? Muitas vezes a gente até tem opiniões que não são exatamente as mesmas, né? E isso é salutar, isso é extremamente salutar, né? É fundamental que dentro dessa discussão científica e médica a gente não vai concordar 100% das vezes, mas isso é fundamental. Eu vou ouvir o outro argumento, eu vou colocar o meu argumento. Então, isso é muito salutar. Então, eu te agradeço, né, toda essa iniciativa que a gente tem no Instagram, né, ela partiu muito da nossa interação, né, e da tua motivação para a gente fazer isso. Né? Então, te agradeço. Né? E realmente, eu estou muito orgulhoso de tudo que a gente atingiu e muito satisfeito como cientista, como pesquisador e como médico, né, do benefício que a gente está trazendo isso para a sociedade. Né? Realmente, porque o nosso objetivo, e eu enforço isso porque medicina é uma questão, e a gente está muito associado a ensino também, né? Medicina é algo diferente, né? A gente realmente a gente incorpora, né, por uma questão de um juramento, por uma questão de filosofia, né, esse cuidado com as pessoas e cuidado com a sociedade que é tão importante. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente, insistiu, né, esse tempo todo, e a gente continua com quase que o mesmo número que a gente teve quando a gente atingiu o auge. A gente foi quase que a live toda. Grande abraço para todos.